da ressurreição está na luz, está na abundância, está na esperança, está na fé. E caminho da ressurreição não combina com Emaús, que é pequeno, que é caminho da decepção. Querido, nós não estamos indo para a decepção, estamos indo para a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Gente, eu não sei, mas que fogo está aqui. Meu Deus, está quente. Eu falei para o pastor Marcelo, ano passado, que Deus deu uma unção de louvor e adoração aqui, amor e cuidado, igual a Bethel. Eu vou chegando ali, é uma coisa tão contagiante, tão arrebatadora, é lindo demais. Quem sentiu purinho a presença do Espírito Santo aqui? Ei! Aí dá vontade de cantar mais, não é? Meu Deus do céu. O problema é a hora, né? É cantar mais, é orar mais, para trazer mais a palavra. Eu quero orar mais uma vez. Queria convidar você a fazer algo que você só faz para o Senhor. A gente se assenta para homens, a gente se levanta para homens, mas a gente só se ajoelha para o Senhor. Então, se você puder e quiser, se ajoelha aí. E pede algo que você só vai falar para o teu pai. Fala para ele o que te trouxe nesta conferência. Fala para ele, ele está aqui, ele é bem-vindo neste lugar. Fala para ele. O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Faz a sua oração. Depois de você orar em secreto, comece a orar em voz alta. Comece a orar em línguas. Comece a declarar o seu amor ao Espírito Santo que está aqui em nosso meio. Ele está forte aqui. Espírito Santo de Deus, nós chamamos, nós te adoramos, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, sopra. Xerecalamana para lá citangaralamachaiote querelemene santa aqui saramalala richita caralamanaiute querele. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós com força, leva a enfermidade, leva a tristeza, traz o bálsamo de alegria. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, amado das nossas almas, nós chamamos Espírito Santo. Espírito Santo, toma o teu lugar. A tua noiva está de joelhos perante a tua presença. Nós trememos diante da tua presença. Vem, receba aqui todos os pedidos, recolha e leve, papai, e traga sobre todos nós aquilo que o Senhor tem de presentes do céu. Vem, Espírito Santo. Nosso eterno Deus e Pai, nosso Espírito Santo, professor, conselheiro, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, vem, Santa Trindade, sobre nós com força e poder. Leva-nos além, leva-nos a romper todas as barreiras e que tenhamos, ó Deus, a partir desta conferência, amor e cuidado, portas e portões abertos sobre as nossas vidas e ministérios, porque há uma geração de reformadores e avivalistas se levantando para o Brasil, para mudar destinos, para transformar realidades, e nada vai nos impedir, nenhuma seta de Satanás. Levantamos aqui como geração de Elias, para transformar o nosso país, em nome de Jesus.
Nós somos filhos amados do Senhor, empoderados, satisfeitos, resolvidos, plenos, cheios. Nós declaramos que não há falta de nada e nada vai nos parar. Vem, Espírito Santo, toma o teu lugar. Nós te adoramos, te exaltamos. Fala conosco nesta noite mais uma vez. Usa a minha vida, usa a vida de domingos. Que teu Espírito Santo traga um rema, uma palavra do céu. Oh, glória. Aleluia. Recebemos, Espírito Santo de Deus, tudo que o Senhor tem para nós hoje. O teu maná, o teu pão recebemos agora, com alegria, com ações de graças. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma palavra de bênção para o irmão que está aí do seu lado, seu irmão, sua irmã. Dê uma palavra de bênção, entregue uma palavra de conhecimento, uma palavra de discernimento. Aleluia. Liderança, amor e cuidado. É uma conferência profética. Gerando avivalistas e reformadores. Vamos dizer isso juntos? Gerando avivalistas e reformadores. Você pode dizer isso comigo? Gerando avivalistas e reformadores. O Espírito Santo não é a força geradora de Deus. Não é Ele que é o ruá de Deus. Não é Ele que é o gerar de Deus. Então essa conferência, por ela ser uma conferência profética, ela está gerando aqui. Nós estamos aqui grávidos no Espírito Santo para gerar algo novo de Deus e sairmos daqui para repartir para as nossas igrejas e o nosso raio de influência. Deixa sua Bíblia aberta no livro do grande reformador Paulo, Romanos, capítulo 1. Paulo foi um grande reformador. Paulo foi um homem que Deus levantou para mudar a realidade do seu tempo. Um homem que foi reformado para reformar. Era religioso. Ele, embora que era zeloso, conhecia a lei, mas matava em nome da lei. E um dos mandamentos da lei é não matarás. Sabe por quê? A religiosidade leva-nos a conhecer a letra, mas não o espírito. Então Paulo foi reformado para reformar. Tanto que 16 séculos depois, o grande Martim Lutero encontra nas cartas de Paulo aos Romanos a sua grande carta para ele de novo reformar a igreja. Porque a igreja, ela é viva, então ela precisa gerar sempre novos reformadores. A igreja cristã primitiva, com o passar do tempo, ela precisou ser reformada. Depois a igreja bizantina, depois a igreja do ano 1000 que vivia na era das trevas. Aí veio o século XVI, o século das luzes. Depois veio o início do século 19 para 20, os grandes movimentos de avivamento, reformando de novo a igreja. Isso não para. Enquanto Jesus não voltar, Ele precisa de igreja que continua gerando reformas e trazendo fogo do céu para trazer avivamento. Não é um movimento que tem um fim, é uma era inconclusa. A igreja precisa continuar reformando o mundo e trazendo avivamento do céu para a terra. Não é algo que dá para dizer, está pronta a reforma, está pronto o avivamento. Porque sempre está nascendo pessoas novas. E sempre nós precisamos do renovo de Deus. Os que já chegaram e os que ainda vão chegar. Discípulos avivalistas e reformadores que entenderam que o chamado vem antes das vontades e desejos. Meus queridos,
A grande questão é que nós temos muita gente nas igrejas que colocam as suas vontades na frente da missão. O nosso desejo, por estarmos em Cristo, eu acredito que todo mundo aqui tem bons desejos, amém? Porque temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo. Mas mesmo que o nosso desejo seja muito bom e que as nossas vontades possam estar apontadas para as coisas do reino, mesmo assim, se somos discípulos avivalistas e reformadores, a missão vai vir antes da minha vontade e do meu desejo. Muito antes do que eu quero. Eu posso estar querendo fazer uma coisa boa, mas Deus está querendo fazer a coisa dele na minha vida. Queridos, eu não acredito que exista uma só pessoa aqui cheia do Espírito Santo que queira fazer algo errado. Mas a vontade de Deus pode não ser necessariamente essa coisa certa que eu quero fazer. Porque a vontade de Deus é maior do que a minha vontade e o meu desejo. Há uma premissa maior para quem entende o que é reformar e o que é avivar o mundo. Em Lucas capítulo 4, 43, lê comigo esse verso da palavra de Deus. Todos juntos. Respondeu Jesus: é necessário, tem aí no multimídia. Vamos lá? É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Você não pode perder essa perspectiva. Querido, ninguém reforma nada e ninguém traz avivamento nenhum indo para onde você quer ir. Você precisa ir para onde você é enviado. E para onde você quer ir pode não necessariamente ser um lugar ruim, mas não é o lugar para onde Deus te enviou. Jesus disse que ele precisava ser aquele que estava em direção ao envio do Pai. Então, nossas igrejas evangélicas brasileiras está cheia de boas iniciativas, está cheia de coisas boas, mas o grande desafio para nós, se queremos mudar a realidade do nosso país, das nossas cidades, é ir aonde o Senhor quer que a gente vá. Então Jesus, ele disse isso: é necessário que eu pregue, é necessário que o reino de Deus seja instalado, porque foi para isso que eu fui enviado. Jesus não veio à terra ser príncipe da paz, simplesmente. Ele veio como príncipe da paz cumprir o plano de paz de Deus para o mundo. Ele não queria que a paz ficasse só nele. Você já viu um monte de gente, pessoas dizendo assim: mas eu sou da paz. Ok, mas se você é da paz, é para você levar a paz, porque não adianta só você ser da paz. Tem uma geração aí que dizia paz e amor, mas se você é da paz e não leva a paz, se você é do amor, mas não promove o amor, e aí? Então, há uma direção do céu, e isso precisa estar dentro de nós, quebrando alguns paradigmas. Gálatas capítulo 1, 17 e 18, Paulo, ele fez dessa vontade de Deus maior do que as suas vontades. Olha esse texto. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então veja bem, Paulo se converte. Qual seria a primeira coisa que um novo convertido que não estava em Jerusalém gostaria de fazer? Ir a Jerusalém, coisa mais natural, mas antes da vontade vem a direção de Deus. E a direção de Deus para Paulo não era ir para Jerusalém, era ficar na Arábia por 3 anos. Jesus veio enviado para cumprir o reino de Deus. Paulo foi enviado para cumprir o reino de Deus e não era Jerusalém, era Arábia. Então entenda bem, o que Deus está te mandando fazer e não o que você quer fazer no seu ministério.
A conferência Amor e Cuidado quer incendiar em você uma paixão por obedecer à voz de Deus para a sua vida, porque o lugar mais seguro do ministério e da vida cristã é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Vou colocar um vídeo para você, falando um pouquinho de uma transformação e uma transição que está acontecendo na minha vida e, consequentemente, na nossa realidade de igreja. E isso eu tenho visto na vida do pastor Domingos, na vida do pastor Marcelo e de muitos colegas aqui também. Veja esse vídeo e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É muito lindo, é muito especial, contagia muito ver o que Deus está realizando em nossa igreja. Ele tem transformado a nossa comunidade em uma comunidade profética. E é tão ímpar ver nessa estação Deus agindo na vida de crianças até os nossos queridos idosos. Há um tempo atrás, publicamente nós reconhecemos os dons de governo. E desde então, isto foi ativado em toda a nossa comunidade. São ministérios, são ambientes, são estruturas e, mais do que isso, uma naturalidade de princípios sendo aplicados para vivermos como estilo de vida o céu na terra. Durante muitos anos, crescemos no pastoral. Porém, Deus tem nos chamado a, de forma mais intencional, mais direta, trazendo um movimento profético do céu para a terra e resgatando os princípios apostólicos da palavra, ser uma igreja ainda mais ativa na voz profética. Temos buscado o sobrenatural de uma forma constante e a nossa comunidade está percebendo e vivendo os benefícios do Evangelho de uma forma integral. A gente tem percebido que os dons são para todo aquele que crê. Eu realmente acredito que Deus vai nos proporcionar grandes movimentos proféticos via artes e grandes profecias para edificação, consolo e encorajamento via artes. E a arte como vida de Deus, soprando a Neshama, o fôlego de Deus sobre toda a humanidade. Dos adolescentes, eu pedi oração porque eu sempre tive uma mão maior que a outra e eu queria que ela fosse normal, sabe, que ela fosse do mesmo tamanho as duas. Aí eu pedi oração e na hora assim eu tava com a mão assim e eu senti a minha mão crescendo, sabe, tipo, ela foi indo assim, eu senti ela crescendo, eu vi o Espírito Santo agindo, eu me transbordei assim de um sentimento que eu nunca senti. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi a primeira vez que eu vi um milagre. O pastor Randy Clark tinha vindo à nossa igreja pela primeira vez e aí eu estava responsável pela tradução do grupo. E ali a gente foi começando a aprender o que era orar por Cristo, verdadeiramente acreditando que ela aconteceria. E então, diante dos meus olhos, comigo orando, um menino teve a sua perna crescida em mais ou menos 10 centímetros, parecia Photoshop, foi um negócio muito incrível. E a partir desse momento, a minha sede, a minha fome pelos mais de Deus, pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo, só cresceu. Nós, constantemente, somos gratos por tudo aquilo que Deus fez, mas é só início daquilo que Ele ainda fará. A Igreja do Senhor Jesus é uma igreja profética. Então, primeiro acontece em você, acontece em mim, porque se você não der a liberdade ao Espírito Santo e sair do controle, as coisas não vão acontecer. Então, líder,
entregue o controle da sua igreja ao Espírito Santo de Deus. Intencionalmente fale isso, declare isso. E aí vocês vão começar a viver como igreja os sopros do céu, que não existe fórmula, não dá para dizer que é assim, porque cada noiva tem uma peculiaridade em algum lugar. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é tão bela lá em Marília, é tão bela aqui em Araçatuba, nas 10 outras cidades que Amor e Cuidado está presente, aqui e lá em São José. E essa noiva vai ter realidades tão específicas, porque aqui há um povo e aqui há uma realidade que o Espírito Santo quer se manifestar de uma determinada maneira. Então não tenha regras e não tenha controle, tenha muita oração e tenha muita liberdade no Espírito. As coisas vão acontecer, mas para isso a transição tem que acontecer em você, pastor, tem que acontecer em você, líder. O senso de construção precisa ser maior do que o de manutenção. Você está em obras, a sua igreja está em obra, o Espírito Santo ele está vivo e está ativo, então não fique mantendo as coisas como está, queira deixar o Espírito Santo construir algo novo na sua vida, na sua família, na sua igreja. O avivalista, ele está mais relacionado à palavra. O avivalista está relacionado mais à palavra. Nós precisamos pedir todos os dias que a palavra rema de Deus se renova sobre as nossas vidas. Por quê? Nós pedimos para o povo ler a Bíblia diariamente. E todo mundo que já tem algum tempo de vida cristã vai ler a Bíblia várias vezes. E nós precisamos pedir todos os dias que essa palavra, ela que é viva, se renove em nós a cada dia. Então, a primeira coisa que um avivalista deve fazer é buscar o avivamento na palavra. Senhor, revela-te para mim, fala comigo hoje. E aí textos que você sabe de qual, o Espírito Santo vai revelar de uma forma especial. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, o próprio avivalista e reformador, Paulo, doutrinando a igreja, precisou lembrar a igreja disso. Querido, quando você pegar a Bíblia, não seja um fariseu que comece a olhar o texto bíblico, mas tem que ser assim. Espera aí, se você não tomar cuidado, está cheio de gente que enterrou o Espírito Santo com a Bíblia na mão, mas não com a interpretação do Espírito na Bíblia. Você já ouviu a tal da expressão, a Bíblia é a regra de fé e prática? Eu ouvi muito disso, mas em lugares que o Espírito Santo não tinha liberdade nenhuma para atuar. Então, se você pegar a Bíblia, mas não tiver fome e sede de Deus na Bíblia e pedir que Deus revele remas dele a cada dia da palavra na sua vida, você pode se tornar um neofarisaico que tem Bíblia, que lê a Bíblia, mas não deixa se quebrantar pelo Espírito Santo da Bíblia. E aí, gente, nós temos gente que tem ódio dentro das igrejas com a Bíblia na mão, tem julgamento dentro da igreja com a Bíblia na mão, apaga o fogo do Espírito Santo dentro da igreja com a Bíblia na mão, porque se a Bíblia estiver na mão, mas não estiver na mente e no coração, meus irmãos, as grandes heresias, infelizmente, nasceram com muita gente que tinha a Bíblia dentro de casa. Da onde nasceram os mormons? Testemunho de Jeová. Então a Bíblia tem que ser lida como uma espada viva, com gente sedenta, que quer a régua, o martelo, a âncora, a bússola,
para mudar a nossa vida. Eu não posso ler a Bíblia e não mudar, e não ter vida transformada. O avivalista tem a Bíblia viva e ele é um pai melhor a cada dia, ele é uma mãe melhor a cada dia, ele é um filho melhor, ele é um discípulo melhor, ele não é mentiroso, ele não é fofoqueiro, ele não serve a mamon, ele não é controlador, ele dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque se lemos a Bíblia na perspectiva do Espírito Santo, nossa Bíblia é transformada, nossa vida é transformada. Eu não posso dizer que eu leio a Bíblia e eu continuo mentindo. Eu continuo adorando mamon. Eu continuo religioso. Eu continuo órfão. Então o avivamento está totalmente relacionado à palavra de Deus. Então que a gente guarde isso no coração, reavivar as promessas bíblicas feitas no passado e que precisam ser regadas à oração nova todo dia, porque a promessa pode ser antiga, mas ela renova-se a cada manhã para que eu possa esperar. Por exemplo, se eu não regar todos os dias a promessa da volta do Senhor Jesus, daqui a pouco eu estou esquecendo que Jesus está voltando. Amém? Então eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus é verbo, é vivo. A Bíblia não é um livro. Gente, tem gente matando em nome da Bíblia. Tem gente mentindo, tem gente religiosa, julgando. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é verbo encarnado, é Jesus encarnado, é viva encarnada, é transformação, é o Espírito Santo soprando sobre nós. Então, guarde isso que Paulo falou. Se você quer ser um avivalista, receba pães frescos, palavra rema, diariamente na sua vida, porque Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não na letra, mas no Espírito. Não na letra. Isso é muito forte, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que acontece também, quando Paulo fala que a letra precisa ser acompanhada do Espírito, que é acompanhado de temor, de santidade, acompanhado de interpretação da letra. O que nós estamos vendo no Brasil hoje, gente? A própria justiça, quando ela não é acompanhada de sabedoria, de bom senso, de discernimento, o que está acontecendo hoje? Se você for lá em Brasília, naquele Supremo, que tem feito coisas assim que deixa a gente extasiado a cada dia, eles vão dizer que eles têm uma interpretação correta do que eles estão fazendo. Não é? Então, a própria justiça dos homens, se não for acompanhado da busca de bom senso, de sabedoria, de discernimento, pode fazer o quê? Interpretar da maneira errada. Que não sejamos homens e mulheres que vivam de uma maneira em que nos falte o renovar do avivamento, do fôlego, do Espírito Santo de Deus a cada dia, a cada manhã, para ler, receber, interpretar, praticar e viver a santa palavra de Deus a cada manhã, soprados e cheios do Espírito Santo. Amém? E o reformador está no papel mais ligado à estrutura. O avivalista, ele traz o céu à terra através da leitura e da prática bíblica no Espírito. E o reformador, o que ele faz? Ele entende o que Jesus diz em Marcos, capítulo 2, verso 22. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo se coloca em vasilhas de couro novas. Tertulo, advogado dos fariseus, quando apresentou a Félix a causa acerca da prisão de Paulo, ele reconheceu as reformas que tinham sido feitas no governo por Félix.
Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 24, verso 2 e 3. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. O Brasil está em reformas. Só que para melhorar depois fica um pouco ruim, mas depois melhora. Se o mundo reparar que você está meio empoeirado, você fala assim, ó, Deus está em obra na minha vida. O Espírito Santo está arrumando a minha vida, por isso você está vendo a poeira, mas vai ficar bonito depois. Piora para melhorar. Então veja bem, o que Jesus está nos ensinando? Se você tem um vinho novo, você tem que ter um odre novo. Quando Tértulo, aquele advogado, olha para as obras de Félix, ele diz, vemos o progresso da nação fruto das reformas. Pastor, líder, você que está transicionando mudanças na sua igreja, comece pela palavra, pelo avivamento do céu, por pães frescos, por rema novo de Deus. Mas na sequência você tem que reformar a estrutura também, tem que mudar coisa. Não adianta que você tiver avivamento, mas não tiver uma estrutura reformada para receber o avivamento, vai ser como odre, vai perder o vinho e vai perder o couro, vai perder tudo. Então tem que reformar a igreja sim. Então você não pode ficar naquela, mas a igreja boa era a igreja do passado. A igreja boa é a igreja que está sendo instrumento de salvação de gente hoje. É a igreja que está enviando missionário hoje, que está plantando igreja hoje, que está fazendo sinais e maravilhas hoje. A igreja do passado pode ter sido boa ou ruim para o passado, mas a igreja boa, ela tem que ser boa para hoje e para o nosso destino profético de amanhã. Talvez Deus ainda não fez algo novo na sua igreja, pastor, porque você está com odre velho. Jogue esse odre velho fora, porque Deus tem vinho novo para botar num recipiente novo para a sua vida. Então, em nome de Jesus, que a Conferência Amor e Cuidado gere neste tempo a busca, o anseio, o desejo por igrejas avivadas no Espírito Santo. Amém? E, consequentemente, igrejas que vão reformar suas estruturas. Porque nós só vamos mudar o bairro, só vamos mudar a cidade, só vamos restaurar a nação, se primeiro nossas igrejas forem assim. Igrejas mais ágeis, desburocratizadas, igrejas que não brigam por picuinha, igreja que... Gente, ainda acontece hoje. Pastor Fabiano, esse pastor que você viu aqui no vídeo, ele me falou, recebeu semana passada uma ovelha que estava na nossa igreja e que disse que estava indo para uma outra igreja. E ela disse o motivo, pastor Marcelo. A nossa igreja não é mais aquela igreja lá da Euclides Miragaia. E eu quero uma igreja como aquela. Queridos, ela quer uma igreja de 23 anos atrás. Só que sabe qual é o problema? Se eu for na casa dessas mesmas pessoas, ela não tem TV de tubo mais, ela não tem carro com carburação, ela quer tecnologia do presente e espiritualidade do passado. Meu Deus, eu não quero isso. Eu quero tudo fresquinho de Deus. Eu quero o novo de Deus. Queremos tecnologia de hoje? Que bom. Queremos comida de hoje? Que bom. Queremos andar de avião a jato? Que bom. Mas queremos o que Deus está fazendo aqui e agora. Aleluia. Então que Deus levante essa geração de avivalistas e reformadores, mas nada vai acontecer se não avivar primeiro o nosso coração e o nosso desejo de a cada manhã, ao ler esta palavra, receber pães frescos. E assim queremos mudar o mundo a partir da mudança que Deus fez em cada um de nós. Então, se queremos ver transformação em nossas igrejas, transformação em nosso mundo, precisamos ser avivalistas da palavra
e reformadores de leis e estruturas. Avivalistas da palavra e reformadores de leis e estruturas. Vamos dizer isso juntos? Avivalistas da palavra, reformadores de leis e de estruturas. Amém? E é muito claro, querido, quem aqui tem uma Bíblia diferente do que a sua avó tinha? Não estou falando de papel. A sua Bíblia é diferente do que a Bíblia da sua avó? Não. É a mesma Bíblia, não é? É a mesma Bíblia. Então, o problema não está na Bíblia. O problema está no leitor da Bíblia. O problema está no intérprete da Bíblia. A Bíblia é a mesma, é a palavra de Deus. Quem teve tataravó convertida é a mesma Bíblia. Agora, se não cuidarmos aos poucos, vamos desanimando, vamos secularizando, vamos relativizando, vamos endurecendo o coração. Então, quem tem que avivar a Bíblia sou eu no meu coração. E eu quero ler para você Efésios capítulo 4, 11 a 13. E olha que coisa interessante. Sei que já leu muito isso, mas é necessário a gente ler de novo. Vamos lá? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora veja bem. Vimos os 5 dons de governo aí? Ok? Eles são um fim em si mesmo? Não, porque veja para que eles foram dados na minha vida, na sua igreja, na minha igreja, na sua igreja. Olha lá, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Os dons são meios para que o discípulo seja preparado e a igreja edificada. Deus não deu apóstolos, evangelistas, mestres, profetas e pastores por eles mesmos. Não faz nenhuma diferença se numa igreja tem pastor e esse pastor não gera pastor, tem mestre e não gera mestre, tem discípulo e não gera discípulo, tem profeta e não gera profeta, tem apóstolo e não gera apóstolo. Se Deus deu, é para que eles sejam instrumentos para edificar o corpo de Cristo. Não é bonito em si mesmo, mas é o que fazemos com o dom que Deus nos deu. Então os dons de governo que Deus nos deu, os dons de serviço que Deus nos deu, só tem um objetivo: para que os santos sejam edificados, para que a obra do ministério aconteça, para que haja unidade da fé, para que todos cheguemos à maturidade, quer dizer, todo mundo cresce na igreja. No passado era um negócio, quem sabia mais da Bíblia? Quem tinha mais conhecimento? Quem tinha lido mais? Isso não faz sentido nenhum. Só faz sentido se houver unidade. Só faz sentido se houver crescimento. Se todos estão crescendo, se todos estão unidos. Porque dons não têm um objetivo neles em si, mas o que eles geram avivalistas e reformadores. E isso acontece, então, nas Escrituras também. Leia comigo 2 Timóteo 3, 16, 17. Veja só. A mesma coisa que aconteceu com os dons, acontece com a palavra. Olha aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Foi para isso que a Bíblia foi dada, gente? A Bíblia não foi dada para ensinar, a Bíblia não foi dada para corrigir, a Bíblia não foi dada para instruir. Ela foi dada para, agora vem o objetivo da Bíblia nas Escrituras. Vamos lá? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, se essa parte final do verso não está acontecendo nas nossas igrejas, a Bíblia está de enfeite. Então,
Nós não estudamos, gente, na igreja. Tem crente que até hoje é assim, ele estuda, acha que quando chegar no céu vai dar aula para Jesus. Gente, nós não estudamos para levar ensino para o céu já é pleno, o céu tem toda a revelação. Nós estudamos para ter a vida transformada aqui e transformar os outros aqui, para trazer reforma e avivamento na terra. Então veja bem, querido, para você ser um avivalista, a palavra tem que estar avivada no seu coração. Dons de governo, dons de serviço só fazem sentido se for para gerar transformação, se for para gerar edificação do corpo. E também a palavra de Deus. Quanta gente chegou com a Bíblia na mão, bravo ainda. Senta aí, menino, que eu vou te dizer umas verdades agora. Gente, uma verdade pode ser bíblica, mas se ela for acompanhada de ódio, de religiosidade, ela vira uma verdade o quê? Sem amor, sem graça. Quantos filhos de crente saíram das igrejas porque um pai bravo com a Bíblia na mão, com dureza no coração, corrigiu sem amor? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então a palavra pode ser verdadeira, é verdadeira, mas sem amor e sem graça vira uma verdade cachorra, uma verdade dura. Aí a palavra faz o quê? Perde o efeito, porque a letra mata. A palavra, ela é boa ao seu tempo e ela é sempre carregada de amor. Então, meus amados irmãos, que nossas igrejas sejam igrejas que entendam isso. O ensino, a repreensão, a correção é meio para que vidas sejam transformadas. Não adianta uma igreja ter escola bíblica que não forma ninguém, que não termina de dar aula nunca, que o objetivo em si é só ler o ponto em 45 minutos, e aquilo entra, aquilo sai, e não gera discipulado, não gera transformação de vidas, porque o ensino em si não é o alvo de Deus, mas a transformação de vidas daqueles que receberam discipulado. Música não muda a vida de ninguém, é a adoração que muda. O ensino não muda a vida de ninguém, mas é a aplicação do ensino que faz a mudança. Que as nossas igrejas, muito mais do que uma escola, seja uma oficina de transformação de vidas. Que a escola tenha em vista que ela é um meio, mas ela não é um fim em si mesmo. Amém? Então, queridos, há mais que a gente precisa ver a cada dia, porque é dentro dessa perspectiva que os dons de Efésios capítulo 4, de 11 a 13, são meios para que o discípulo seja plenamente preparado. E o ensino, a repreensão, a correção também são meios, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, 17, para que eu e você sejamos plenamente transformados para transformar outros. E por isso, Romanos capítulo 1, verso 5, que a sua Bíblia está aberta aí, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça, apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que vem pela fé. Então, nós não somos chamados para gerar crentes. Nós não somos chamados para gerar auditório cheio. Nós não somos chamados para gerar denominação. Nós não somos chamados para brincar de evangélicos. Nós somos chamados para discipular as nações. E isso só vai acontecer com uma metanoia, a mudança de mente. Eu entendo para que eu existo aqui. Eu entendo para que são os dons dados por Deus e por que Deus me deu a Bíblia Sagrada. E aí, de posse disso, quero concluir aqui. Nós somos chamados para o apostolado. A palavra no grego apostolen significa enviado, mensageiro, embaixador. Não se contente a ser membro de uma igreja. Entenda que, como disse Jesus,
Eu fui enviado para pregar as boas novas do reino de Deus. Querido, você não precisa de anel de apóstolo. Você não precisa de título de apóstolo. Você precisa de coração apostólico, visão apostólica, mente apostólica. Você precisa de uma igreja apostólica. Você precisa desta noção de enviado. O reformador e o avivalista, ele é enviado, ele é apostólico. Ele não está esperando que os outros venham, mas ele entende que ele tem que ir. Células saudáveis não são células que só ficam acumulando conhecimento. São células que entendem que nós recebemos para também repartir, para também levar. Células apostólicas são células empoderadoras, libertadoras. A igreja, a eclesia é chamada para fora. Então quero concluir aqui, a banda pode subir, para que o seu ministério, a sua vida, gere filhos avivalistas e reformadores. Faça como Paulo. Receba e assuma a sua identidade. E como o pastor Domingos escreveu, você é filho. Não fique na escassez, não. Paulo entendeu isso. Ele era servo de Cristo, chamado para ser apóstolo e separado. Busque o conhecimento profético das Escrituras. Querido, não fica no leitinho, não. Ora, tá. Senhor, revela o rema que está aqui. Busque conhecimento profético das Escrituras. Paulo disse assim, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras. Sabe por que os judeus ainda não viram que Jesus é o Messias? Porque não se derramaram na palavra pelo Espírito. Eles estão presos à lei, né, Domingos? Se todo judeu pedisse ao Espírito Santo de Deus e lesse o Velho Testamento, buscando a revelação do Messias, eles encontrariam, porque referência sobre o Messias está no Velho Testamento inteirinho, nos 39 livros, como diz Paulo aqui, prometido de antemão por meio dos profetas nas Escrituras. Também estude as doutrinas apostólicas da fé de Cristo, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, de 3 a 4. Ele fala do Filho, descendente de Davi, santidade no Espírito, declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição do morto de Jesus Cristo. Não fica na teoria vazia, não. Doutrina, se não for acompanhada de avivamento do Espírito Santo, vai gerar religiosos. Responda ao chamado. E esse chamado não pode ser, Senhor, eu estou disponível para evangelizar no meu bairro. Você tem que estar disponível para as nações. 1:5 diz, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações. O que Deus começou a fazer na vida plena, namoro e cuidado, é só o começo. Porque o chamado é global, é para as nações. Ninguém cresce apenas com visão local. Você pode dizer isso comigo? Ninguém cresce apenas com visão local. Defina o seu pertencimento e o seu senhorio, verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Bota a mão no seu coração e diz assim, eu tenho um dono que se chama Jesus Cristo. Eu pertenço somente a Ele. Aleluia! Então defina o seu pertencimento e o seu senhorio. Uma vez, uma ovelha minha me chamou num canto e disse assim, pastor, eu descobri uma coisa, o meu pai não é crente, o meu pai é batista. Não, você ria para chorar. Querido, se você descobrir depois de muitos anos que o seu filho, o que ele tem a dizer de você, é de que você é um bom presbiteriano, um bom batista, um bom evangélico, é muito pouco. Já pensou se aquela filha tivesse procurado? Pastor, descobri, o meu pai é apaixonado pelo Espírito Santo.
O meu pai é apaixonado por Jesus. O meu pai é apaixonado pela Trindade. Mas não foi isso que ela me disse. Então defina o seu pertencimento. Paulo definiu. Viva em santidade, independente do lugar. Eu acho muito interessante que Paulo diz aqui, no capítulo 1, verso 7, a vocês santos que estão em Roma. Sabe quem era o imperador nos dias de Paulo? Nesse tempo aqui, Calígula. Se você for ler a história de Calígula, ele fazia incesto com as suas irmãs. Não é o mundo que nos santifica, é o Espírito Santo e a sua palavra. Então não importa que cidade você more, não importa se você tem membros da sua família que são devassos, lá onde você está, Deus te chama para a santidade. A todos vocês que estão em Roma, então seja uma pessoa sem plano B. E por último, fica de pé, sirva plenamente, satisfeito. Deixa de reclamação. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante a Jesus Cristo. Que a gratidão inunde o seu coração. Avivalistas, reformadores, é gente de tanque cheio. Antes de tudo, lê comigo o verso 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante a Jesus Cristo. E aí, querido, lá no verso 17, Paulo termina. Aí o justo viverá pela fé. O texto da reforma protestante, Romanos 1, verso 17. O justo vive da fé. Querido, nós não temos muleta, nós vivemos de uma fé. A gente anda em pé, firme, forte. Avivalistas e reformadores é gente grata, é gente de tanque cheio, é filho, não é órfão, é gente que acredita que o melhor está por vir, que Deus está trabalhando, que Deus está no governo e está no controle. Cristo, queridos, Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele reina. Não esqueça que a nossa doutrina é completa. Aqui está o povo da cruz, aleluia. Mas não é o povo que fica só na cruz. É o povo que passou pela tumba vazia. E é o povo que está reinando em vida. Que em nome de Jesus você entenda isso. Porque avivalistas e reformadores estão reinando em vida. É gente grande, é gente liberta, é gente empoderada, é gente que acredita que em Jesus somos chamados para sermos sacerdotes da nova aliança.